Amado Papai Celestial, te agradecemos por essa oportunidade. Que bênção de nos reunir juntos e comungar na palavra de Deus. Que grande bênção é esta, especialmente no meio deste grande desespero ao redor do mundo, assim como o Covid-19 está ameaçando a vida de muitos. Para que esta palavra possa ganhar a vitória, possa prevalecer e que a sua proteção esteja sobre o seu povo. Especialmente oramos pelas nações, as pessoas, especialmente as igrejas afetadas. Oramos pela sua salvação sobre eles, pela sua libertação deste Covid-19. Lhes liberta, Pai, das trevas. Oramos para que o povo de Deus não seja deprimido, não seja desencorajado. E nós cremos que esse é o tempo de refinamento. Ajuda-nos a sair destas provações como o ouro refinado, com fogo. E nós cremos que ao sair disto, Pai, a tua igreja vai brilhar melhor, a sua palavra vai se estender por todo o mundo. O maior brilho e poder que nunca teve. Oramos para que a sua glória não escureça, mas brilha cada vez mais. Muito obrigado pela sua graça e glória. Nós oramos para que o teu Espírito Santo nos ensine durante estes dias. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. O templo de Ezequiel. O livro de Ezequiel é um dos livros que muitos estudiosos e escolas, seminários tentam evitar. Não tenho ouvido muito acerca dos estudos de Ezequiel. Provavelmente há mais estudos de Apocalipse do que de Ezequiel. Por quê? Porque é muito complicado. Tem muito material, tem muitos detalhes, fala-se de anos, de gerações, mas Ezequiel fala-se de medidas, metros, centímetros, quilômetros cúbicos, diferentes estruturas. Tem alguém aqui que é arquiteto. Vocês talvez entendam melhor isto do que qualquer outras pessoas. Muita coisa acerca da arquitetura e simbolismo e muitos significados, combinação desses números e formas e símbolos. Talvez possa perder cabelo tentando estudar isso. Muitas pessoas optam por esquivar. Não posso vos prometer que teremos dias animados, mas que tenha um tempo de olhar por si acerca de todas essas medidas. O que faz com que isso seja significativo para nós é porque é uma revelação que Deus deu ao profeta Ezequiel, quando ele havia sido levado cativo para a Babilônia. As pessoas estavam deprimidos, perdendo a esperança. Estavam se perguntando até quando ficaremos encarcerados assim. Será que é similar ao que temos dito nos últimos dias? Até quando estaremos no lockdown? Mesmo que não seja um cativeiro físico, por causa destes vírus, estamos limitados em muitas coisas. E até as igrejas não podem se encontrar offline. Até que isto termine, creio que Deus nos revelará alguma coisa. Creio que Deus nos revelar alguma coisa, e essa alguma coisa não é nada mais do que a esperança. E Deus está prometendo aos israelitas: eu tenho preparado algo grande se vocês se arrependerem e voltarem no caminho. De estas medidas, que sejamos capazes de receber alguma coisa. Porque o tema central do livro de Ezequiel é
a esperança, é de nos dar a esperança. A esperança pelo dia em que este sofrimento irá acabar. Entre os 48 capítulos de Ezequiel, 8 capítulos, ou seja, são 9 capítulos, do capítulo 40 a capítulo 48, fala-se do templo de Ezequiel. A glória de Deus saiu do templo de Israel, e porque a glória de Deus saiu do templo de Israel, em Jerusalém, o templo é destruído. E daí os israelitas se encontram na Babilônia sem o templo em que poderiam se voltar. E automaticamente sem a casa para onde poderiam voltar. É daí que Deus mostra este templo a Ezequiel e diz que é isso que eu preparei para vocês. E daí diz, tenham esperança, porque o vosso sofrimento não é o fim. Eu creio que mesmo na situação em que o mundo se encontra, talvez haja muitos que possam interpretar de uma forma diferente, mas eu creio que o único meio de sairmos desta situação é nós, o povo de Deus, os cristãos, arrependermos e voltarmos ao caminho. Cristãos, dobrarmos o joelho e voltarmos a Deus. Eu creio que Deus tenha algo grande preparado para nós. Jeová chama e que é o templo de Ezequiel é o livro 11º que o reverendo Pack escreveu nas séries da história da redenção. Ainda não temos este livro em inglês, por essa razão algumas imagens terão a escritura coreana, porque copiei diretamente do livro. Nas primeiras 2 lições terão espaços em branco nas vossas brochuras. Parece que o tamanho da letra é pequena, mas eu creio que vocês ainda são jovens, serão capazes de ver e ler. O templo de Ezequiel é a planta do futuro ou da futura nova Jerusalém, no livro de Apocalipse. Mais do que uma revelação de um templo que deverá ser construído na história. É possível ao homem construir um templo do qual a água viva flui e dá vida a tudo. São cenas feitiços, são cenas celestiais, cenas do templo de Ezequiel são impossíveis serem feitos com os homens ou serem copiados ou duplicados pelos homens. Ezequiel 47, versículo 9. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Parece que até o mar morto será vivificado e terá uma água boa. Capítulo 47, versículo 12. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio, suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Isto se parece muito com Apocalipse capítulo 22. Um rio que flui a partir do trono de Deus. Nos seus ribeiros há árvores de vida, dando frutas mensalmente. Isso se encontra em Apocalipse 22. Quando a visão do templo foi dada, era o 25º ano do exílio. Ezequiel 40, versículo 1. No 25º ano do exílio, no início do ano, no 10º dia do mês, no 14º ano depois da queda da cidade, naquele exato dia,
a mão do Senhor esteve sobre mim e ele me levou para lá. Ezequiel era da linhagem sacerdotal, por isso deveria ser um sacerdote. De costume, os sacerdotes começavam o seu ministério na idade de 30 anos. Ezequiel deveria ser um sacerdote, mas o templo está para ser destruído e ele é levado para o exílio na Babilônia. E é impossível ele cumprir com as tarefas e responsabilidades sacerdotais e Deus o chama para ser um profeta. Ele deveria ser um sacerdote, mas se torna um profeta. Isto é, no ano 573 a.C., no 25º ano desde a segunda deportação para a Babilônia. Vocês sabem que houve 3 cativeiros, ou 3 deportações, 3 vezes que os judeus foram levados cativos. Houve a primeira vez que Nabucodonosor invadiu, levou algumas pessoas. A segunda vez levou algumas. E a terceira vez que chegou a ser destruído o templo. O segundo cativeiro aconteceu no ano 605 a.C., durante o reinado do rei Joaquim. A segunda deportação aconteceu no ano 597 a.C. Foi neste momento que foi levado o Ezequiel. Foi o tempo do rei Joaquim. E a terceira deportação aconteceu no ano 586 a.C., durante o tempo do último rei de Judá, o rei Zedequias. Isto aconteceu em 14 anos em que os babilônios sitiaram a cidade. Então, o Ezequiel foi levado em 597 a.C., 25 anos depois. Nos cálculos judaicos, inclui-se o primeiro ano. Chamam-se cálculos inclusivos. Não sei como calculam os chineses, mas os coreanos, quando nascem, têm 1 ano. Mas para americanos, quando nascem, tem 0 anos. Eles podem calcular assim, por exemplo, se alguém nasce em 2000, em 2009 a pessoa vai ter 10 anos. Usar o pensamento ocidental vai dizer, mas isso são 9 anos. Mas para os judeus, os coreanos, é o 10º ano. É assim que é a contagem bíblica. Eles dizem que isso aconteceu em 573 a.C., 14 anos depois da primeira deportação. Aliás, depois da terceira deportação à Babilônia, quando a cidade de Jerusalém foi sitiada. Eram 33 anos depois da primeira deportação em 605 a.C. O tempo mais escuro que experimentaram quando perderam até o sonho de voltar. Imagina, a primeira deportação aconteceu há 33 anos passados. Então, se você tivesse 20 anos na primeira deportação, aqui na terceira você já deveria ter 53 anos. Já perderia a esperança. Muitos anos já se passaram. Era o 10º dia do primeiro mês. Qual era o significado do 10º dia do primeiro mês? Por que Deus dá ênfase a esta data? Primeiro, a Páscoa foi preparada no 10º dia do mês de Abib, que é o primeiro mês. Devemos pensar em que tipo de expectativa tinham os israelitas. O que pairava nas suas mentes quando Ezequiel dizia: esta revelação me veio no 10º dia do primeiro mês. Vamos pensar, no 10º dia do primeiro mês, pegamos no cordeiro e lavamos durante 4 dias.
preparando para a Páscoa. Êxodo capítulo 12, versículo 2 a 3. Êxodo capítulo 12, versículo 3, aliás, 2 a 3. Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Diga a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Isto dava aos israelitas a esperança, porque o 10º dia do primeiro mês é a jornada do Êxodo. Esta data lhes faz lembrar o dia em que saíram do Egito. Então, esta data dá esperança a Israel de que o cativeiro babilônico será acabado ou chegará ao seu fim, assim como os israelitas foram libertos do Egito há muito tempo atrás. Esta é a data em que Josué entrou em Canaã. Significa que os israelitas entraram em Canaã no 10º dia do primeiro mês. De acordo com Josué capítulo 10, aliás, capítulo 4, versículo 19. Por essa razão, o 10º dia do primeiro mês é o dia de grande esperança. Josué 4, versículo 19. No 10º dia do primeiro mês, o povo subiu do Jordão e acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó. O que Gilgal significa? Gilgal significa a sua vergonha foi removida de você, significando que os teus pecados já foram expiados, basicamente. Gilgal é o acampamento 42º na jornada dos israelitas a Canaã. Até o 41º acampamento ainda estão fora de Canaã. E Gilgal é dentro de Canaã. Este é o dia de celebrações, é o dia de grandes comemorações. Os antepassados de Israel haviam finalmente chegado à terra prometida. O significado de sua libertação do Egito e o dia em que entraram em Canaã, ainda que estivessem cativos na Babilônia naquele tempo. O profeta Ezequiel foi deportado para a Babilônia durante o segundo exílio no 10º dia do primeiro mês também. De acordo com Edward Thiel, também é um grande estudioso que traz esses detalhes acerca de anos, e talvez o reverendo ou a Abraham Pack tenha se inspirado nele. E eles trazem a referência de 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 10. Na primavera, o rei Nabucodonosor mandou levá-lo para a Babilônia, junto com objetos de valor retirados do templo do Senhor, e proclamou Zedequias, tio de Joaquim, rei sobre Judá e sobre Jerusalém. E esta primavera do ano é dia 10 de Nissan ou Abib. São dois termos diferentes de se referir ao mesmo mês, que é o primeiro mês. No dia em que o profeta Ezequiel foi levado cativo para a Babilônia, Deus deu a visão do templo de Ezequiel como a esperança do dia em que eles iriam retornar. No mesmo dia em que o profeta foi levado cativo, é o mesmo dia de diferentes anos. Hayom Hazeh, em hebraico, refere-se ao dia inesquecível em que o profeta Ezequiel foi levado cativo para a Babilônia. Surpreendentemente, no mesmíssimo dia, 25º ano do mesmo dia, ele está enfatizando que no dia em que eu fui levado cativo aqui, 25 anos depois, no mesmo dia, Deus mostrou-me este templo de Ezequiel. Isso conclui-se que é o 10º dia do primeiro mês.
No capítulo 40, versículo 1 diz: no 25º ano do exílio, no início do ano, no 10º dia do mês, no 14º ano depois da queda da cidade, naquele exato dia, a mão do Senhor esteve sobre mim e ele me levou para lá. Depois que a cidade fora tomada, no exato dia, a mão do Senhor estava sobre mim e me levou para lá. Lá refere-se ao templo de Ezequiel, onde ele recebeu a visão. Foi recebida a visão do templo de Ezequiel. Vamos olhar Ezequiel 40, versículo 2. Lembra-se que a primeira deportação aconteceu no ano 605 a.C. E a segunda deportação aconteceu em 597 a.C. Durante esta segunda deportação que o Ezequiel foi levado, o templo de Jerusalém ainda não tinha sido destruído. Antes da destruição do templo, Deus está a mostrar a Ezequiel esta visão. No meio do livro de Ezequiel, vem alguém e diz: já está feito, o templo está destruído. Vê que Ezequiel já está no exílio na Babilônia, mas está profetizando para o povo que está em Judá, os remanescentes: ei, arrependa-se antes de o templo ser destruído. E o problema foi de que o povo não queria ouvir. E chega ali o recado de que o templo já foi destruído. Agora Ezequiel volta-se, começa a falar para o povo que estava na Babilônia, por causa desta mensagem que já é a mensagem da esperança. Até esse tempo, muita gente já está na Babilônia. Naquele tempo, ele continua escrevendo para as pessoas aprenderem no futuro. Mais uma vez, foi no 25º ano do exílio. São 25 anos contando a partir do ano 597 a.C. 597 menos 573 são 24. E lembre-se que aqui estamos a usar uma contagem inclusiva. É por isso que são 25 anos. Depois da cidade ser sitiada. Lembra-se que Ezequiel foi levado a 25 anos passados. Nesta data, 573, no 10º dia do primeiro mês, recebe esta revelação. Foi recebida a visão do novo templo. Em Ezequiel capítulo 40, versículo 2, visões de Deus, me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, e havia sobre ele um como edifício de cidade para a banda do sul. Este monte muito grande. É como se alguém estivesse na Singapura quando receber uma visão. Deus diz: neste alto monte estabelecerei o templo celestial. Poderá crer nisso, porque vai pensar: onde está esse alto monte? Porque não temos nenhum monte alto aqui. Mesmo com Israel, não tinham montes altos, tinham apenas o monte Sião, mas as outras eram como se fossem dunas. É espiritual, a montanha onde Deus desceu, a montanha da presença de Deus. A Bíblia refere-se ao Monte Sião como o monte mais alto. Ainda que o Monte Sião não é fisicamente o monte mais alto. É alto porque Deus desceu nesta montanha. A minha oração é que a sua casa, a sua igreja, tornará-se um monte alto quando Deus descer sobre ela. Isaías 33, versículo 5. O Senhor é exalçado, pois habita nas alturas. Encheu a Sião
de retidão e de justiça. Eles virão e darão o clamor de alegria nos altos de Sião. Porque Deus habita no alto. Quando desce sobre um lugar, esse lugar recebe o atributo de Altíssimo. E não essencialmente porque é fisicamente o mais alto. Deus é o lugar santíssimo. Ezequiel 43, versículo 12. Esta, pois, é a lei do templo. Toda a área ao redor, sobre o topo do monte, todo o seu contorno será santíssimo. Esta, portanto, é a lei da minha casa. A razão pela qual nós estamos a estudar isto é porque queremos esta cidade santa em nós. E esta é a Nova Jerusalém. O templo de Ezequiel é a versão do Antigo Testamento, como se fosse uma planta da Nova Jerusalém. Ambos são templos que descem do céu. Onde é que será? Porque a localização é de alguma forma nesta terra, ainda que seja um templo celestial. Porque nós queremos ir a este templo. Onde é que irá encontrar este templo? Onde é que vai encontrar este templo? Quando o Senhor dizer, eu estou vindo agora, vais comprar um bilhete para ir a Jerusalém e aguardar ali? Eu creio que isto tem um significado espiritual. Deus precisa nos dar as bênçãos espirituais primeiro, para que quando Ele venha, possamos ser levados para esse templo. Precisamos de receber essas bênçãos espirituais para que nós nos tornemos esta terra santa. Você precisa ser esta montanha. A sua igreja precisa ser esta montanha. Escola Bíblia de Tongue. Vocês sabem o que significa Tongue? Significa as montanhas do este ou as montanhas do oriente. O sobrenome será Sião, a montanha no oriente. Eu creio que espiritualmente, nós individualmente, seremos esta montanha santa. O Monte Sião não era apenas um mais alto, mas também o Monte Santíssimo, porque Deus é Santíssimo. A montanha sobre a qual Deus desce é Santíssimo. Salmos 2, versículo 6. Mas para mim, eu instalei o meu rei sobre Sião, o meu santo monte. Quando Deus fala acerca do monte Sião, fala como se fosse o noivo, o marido, falando para a sua noiva, ou falando da sua noiva. E isto refere-se à igreja. Em Ezequiel capítulo 20, versículo 40 diz: Porquanto afirma o Senhor soberano Deus, toda a casa de Israel sobre a face da terra, toda ela haverá de me adorar e cultuar no meu santo monte, no alto monte de Israel. Ali vos aceitarei e receberei com prazer os vossos sacrifícios e as primícias das vossas dádivas, junto com todas as vossas ofertas sagradas. Apocalipse 21, versículo 10. E ele me conduziu no espírito à parte alta de uma montanha e revelou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Mais uma vez, uma conexão com o livro de Apocalipse. É aonde a palavra de Deus é proclamada. Sião, ou este monte santo, ou monte santíssimo, sobre o qual descerá a nova Jerusalém, é onde quer que a palavra de Deus é proclamada.
que possamos receber esta cidade santa que vem de Deus, precisamos que estejamos à altura de receber. Quer dizer, nós precisamos ser santos. Assim nos tornaremos esta montanha mais alta. E o mais importante, precisamos ser a montanha aonde a palavra de Deus tem lugar, ou seja, aonde a palavra de Deus é proclamada. Isaías capítulo 2, versículo 2 a 3. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal. Será elevado acima das colinas e todas as nações correrão para ele. Muitos povos virão, exclamando: Vinde, subamos ao monte de Yahweh, a casa do Deus de Jacó, para que ele nos instrua a respeito dos seus caminhos e assim andemos nas suas veredas. Com efeito, de Sião sairá a Torá, a lei, e de Jerusalém virá a palavra de Yahweh. Assim sendo, Sião e Jerusalém é o lugar a partir do qual virá a palavra de Deus. Aonde isso? Eu creio, como líderes, pastores ou membros da igreja, um dos grandes pontos de oração deveria ser: Pai, permita com que a palavra de Deus venha desta igreja. Se você é ministro, ora que a palavra de Deus venha dos ministros, de maneira que nós, os ministros, sejamos este Monte Santo, de onde a palavra de Deus é proclamada. Esta escola bíblica Tong e as vossas igrejas, que se torne esta montanha de onde provém a palavra de Deus. Voltando para a situação que estamos sofrendo, Jesus falou disto em Lucas 17 e Mateus 24. Haverá guerras e rumores de guerras, terremotos, nações levantando-se contra outras nações. Haverá pestilências, pragas. Pestilências são doenças, as pragas. E ele disse: são apenas o início das dores do parto. Quando é que chegará o fim? Quando a palavra de Deus for proclamada a todo o mundo. Vamos ver isso na Bíblia. Vamos ler em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 10. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o fim, será salvo. Um grupo na Coreia chamado Hansen Hong e também já chegou na Singapura. E eles creem na deusa mãe. E muitos jovens estão sendo enganados, desviados por eles. Muitos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E por causa disso a maldade se multiplicará. E o amor da maioria se esfriará. Mas aquele que continuar firme até o fim será salvo. Presta atenção no versículo 14 diz: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. A palavra está clara
que a volta do Senhor depende da proclamação da palavra. Em outras palavras, a proclamação da palavra deve tomar lugar em todo o mundo. Não sei quanto tempo ainda temos. Ele diz que temos 5 minutos, mas eu estou falando do tempo que ainda temos enquanto esperamos a volta do Senhor. Como ministros de Deus, como homens e mulheres que estão sendo treinados para sermos ministros de Deus, o que precisamos fazer? Desculpe por sair um pouco do templo de Ezequiel aqui, mas é isto que Deus está falando através de Ezequiel para que sejamos alertas quanto aos últimos tempos, em como nos preparar, ficarmos preparados para ir quando o tempo chegar. A Bíblia fala em Apocalipse que haverá pragas, bestas que matarão até 1/4 da população da terra. Depois vem outra praga que mata 1/3 daquilo que ficou. Depois vem outra que mata mais 1/3. Imagina, temos uma pestilência que está matando apenas 1%. E isso tornou-se a pandemia de todo o mundo. Todo mundo agora está em pânico por causa de uma praga que está apenas matando 1%. Já imaginou se cair vírus, não apenas um vírus mais fortes que coronavírus? Ao mesmo tempo tem vírus eletrônicos que estão a atacar computadores. Agora podemos depender do sistema online para adorar a Deus. Já imaginou acontecer que há vírus cibernéticos que estão atacando ao mesmo tempo que os vírus humanos estão a atacar os humanos? Eu não quero vos amedrontar, mas estou a crer que este é um chamado à sobriedade, à alerta que vem de Deus.